plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. De um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Se coloque de pé, por favor. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve palavra que está em Salmos 1. Diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor
e nessa lei medita dia e noite. Como é maravilhoso quando nós somos guiados pela voz do Espírito Santo, quando é Ele que nos dá o norte, quando as coisas do reino são o nosso alvo. Assim o nosso coração se fortalece, porque a nossa força vem dEle. E nós somos felizes, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa felicidade. Amém? Nós podemos ter tantas histórias inspiradoras, mas sempre guiados pela voz do Espírito Santo. Foi que essas pessoas, mesmo nos momentos de dificuldade, se levantaram e não desistiram. Que nós sejamos assim, a Igreja de Cristo, porque não há nada que pode parar a Igreja do Senhor. Amém? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de Você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque a tua glória, Senhor, está sobre a igreja. É a tua presença, Senhor, que tem permanecido, que tem fortalecido, Senhor, a tua igreja ao longo da história, porque é o Senhor quem a constituiu, foi o Senhor quem chamou, é o Senhor quem capacitou, e é o Senhor quem continuará capacitando o seu povo. Senhor, a igreja do Senhor, para sempre avançar. O teu reino, Senhor, está expandindo, a tua palavra está sendo propagada, vidas estão sendo alcançadas, o inferno está sendo saqueado, Senhor. Nós somos um povo imparável, a igreja viva do Senhor. Viva, Senhor. Somos a igreja militante aqui na terra. Um dia estaremos com a igreja triunfante no céu, mas enquanto estivermos aqui, Senhor, pelo teu Espírito, pelo poder do teu Espírito, pela tua palavra, pela tua presença, Senhor, estaremos firmes e fortes, avantes, cumprindo nossa missão, nosso propósito. Pai, nos abençoa nessa noite, porque queremos sim, Pai, que o Senhor cumpra o propósito ao qual o Senhor nos reúne aqui. Vem falar conosco, Senhor. Toma-nos em teus braços. Senhor, toca-nos com o nosso coração. E vem mesmo, Senhor Jesus, reinar soberanamente, majestosamente, Senhor, sobre cada vida aqui, sobre cada lar aqui representado, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louve ao Senhor mais uma vez com suas palmas.
Aleluia. Antes de você se assentar, cumprimente alguém que está do seu lado, pelo menos no entorno aí onde você está, vire para trás, para o lado, declare a paz de Jesus, dê um aperto de mão, um abraço, um sorriso. Podeis assentar, meus queridos. Que a graça de Jesus esteja sobre você, amém? Assim seja também sobre quem nos acompanha pela internet. Que o Senhor Jesus te abençoe onde você estiver. E sempre que puder e quiser estar conosco aqui presencialmente, vai ser uma bênção te receber. Quero também aqui dar uma gratidão àqueles que nos visitam pela primeira vez. Que o Senhor Jesus te abençoe e guarde, viu, queridos? Estamos com a casa cheia. Uma noite muito especial, com uma cerimônia especial que teremos daqui a pouco. E você que veio aí para prestigiar, homenagear, não é? Honrar a vida de um adolescente, de um filho, de um parente, que aqui vai ser abençoado no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda e tantos outros que estão aqui carinhosamente participando conosco. Que Deus te abençoe. Assim a igreja entende, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Quero dar aqui alguns avisos, recados que a gente já vem avisando, anunciando há alguns dias, mas só lembrar a igreja que nesta semana nós teremos aí programações muito especiais, a começar pela Rede Mulher, com o culto nesta quinta-feira, dia 19, às 20 horas. Mulheres, se atentem, nesta quinta-feira agora, dia 19, às 20 horas, vamos ter aqui um culto muito especial para você, tá certo? Aliás, o culto é para Deus, mas é você quem vai vir fazer. Amém, mulheres? Em nome de Jesus. Então traga mais alguém, convide uma amiga, venha com alegria, vai ser bênção. E aí na sexta-feira haverá aqui uma programação também muito especial da Rede Kids, que é o Acampa Dentro Kids, com o tema O Amor do Pai. Vai acontecer, então, nesta sexta-feira, às 20 horas, às 19h30, para a idade de 7 a 11 anos, tá bom? Papai e mamãe, se atentem com as inscrições. Se você ainda não fez a inscrição do seu filho ou da sua filha, não tem custo nenhum, é só dar o nome, mas é preciso dar o nome, porque a equipe precisa se organizar para recebê-los muito bem, tá bom? Então até o final do culto, dê o nome ali no balcão de formação, não deixe para depois. Sábado nós vamos ter também um culto, uma programação mais que especial, é o culto de ação de graças, em que nós louvaremos a Deus pela cidade de Sertanópolis e também em gratidão a Deus por essa cidade, nós clamaremos a Deus por ela. Este culto é organizado pelo Conselho de Pastores da cidade de Sertanópolis, do qual o pastor Rodrigo e eu fazemos parte, e nós temos a alegria, nossa igreja IPI de Sertanópolis tem a alegria de ser a anfitriã deste culto. Então quero desafiar você, membro da IPI de Sertanópolis, a estar aqui engajado, comprometido com este momento, que vai ser muito especial, e nós vamos receber outros irmãos e irmãs, outras denominações, com muita alegria, e é importante que estejamos aqui como igreja para recebê-los. Então quero convidá-los, ou melhor dizer, convocá-los a estarmos juntos aqui, tá bom? Se quiser convidar outros, também convide, momento muito oportuno para estarmos juntos como família também, buscando ao Senhor. Vai acontecer neste sábado, dia 21, às 20 horas também, tá certo? Quem estará conosco vai ser o pastor Cleverson, da Assembleia de Deus de Londrina, um homem de Deus, com a palavra de Deus para nós na ocasião. Meus irmãos, nós já estamos aí com a data marcada para o Bazar Missionário, que vai acontecer no sábado, 12 de julho, tá certo? A partir das 7h30 da manhã. Já aproveita e nos ajude a divulgar. Divulgue aí no seu trabalho, na sua escola, em família, no seu bairro. Creio que vai ser bênção demais. Mas não só divulgue, ore a respeito. O Bazar Missionário tem um propósito muito lindo, que é o propósito do Reino de Deus. E eu tenho certeza que abençoa muitas famílias, tá certo? Então, se engaje no Bazar Missionário em oração, mas também em divulgação para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero só avisar aos pais que têm os seus filhos pequenos, que após a cerimônia do Barbaracá, ou melhor dizendo, após a cerimônia do Barbaracá, nós daremos o sinal aqui com os monitores aqui à frente,
para direcionar os seus filhos ao Espaço Kids, tá bom? Fiquem tranquilos, que eles terão o momento deles depois para serem ministrados também. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos então dar início a esta cerimônia muito especial, que tanto as famílias têm se empenhado e ansiosamente esperado, aguardado, não é? O que é o Barbaracá? Barbaracá não tem nada de místico, nada de mágico, mas carrega uma especialidade e podemos até atribuir como que um momento ou uma cerimônia profética, não é? Enquanto igreja e enquanto pais abençoando seus filhos. Barbaracá é uma expressão que vem do hebraico e significa filho da bênção, e nada mais é do que uma cerimônia judaica em que os pais abençoam seus filhos ao ingressarem na adolescência, uma fase que na verdade a gente entende como uma preparação para a vida adulta, muito desafiadora. Então aqui nós vamos ter pais abençoando os seus filhos de uma forma muito especial, que estão aí ingressando na sua adolescência, tá bom? Então eu quero começar aqui com as entradas e chamando nossos adolescentes, acompanhado dos seus pais, vão se posicionar aqui de acordo com as marcações. Então vamos lá, queremos receber aqui o Davi, acompanhado dos seus pais Gisele e Rodrigo. Recebemos também o Eduardo, acompanhado da Bianca e do Devonês. A Bianca, que todos conhecem como a Bia, né, Bia? Queremos receber também o Isaac, acompanhado de seus pais Márcia e Marcos. Recebemos também a Lara, acompanhada dos pais Patrícia e Paulo. Chamo também a Lorena, acompanhada da sua mãe Veridiana. Chamo agora a Luísa, acompanhada dos pais Joslaine e José Luiz. Chamo também o Luiz Gustavo, acompanhado da mãe Cristiane. A Maria Luísa, acompanhada da Rosimeire e Everton, seus pais. Chamo também o Mateus, acompanhado dos pais Silvana e Vandro. Por favor, entre a Melissa, acompanhada dos pais Deise e José Augusto. Convido o Pedro Henrico, acompanhado dos pais Anne e Wagner.
Chamo também a Rafaela, acompanhada dos seus pais, Patrícia e Luiz Carlos. E por último também convido a Sara, acompanhada dos pais Michele e Juliano. Muito bem. Olha aí, abençoados e abençoadas, lindos, bonitos, cheirosos, para esse momento muito especial, não é? Mas eu quero, antes de mais nada, de darmos seguimento a esta cerimônia, gostaríamos de assistir um vídeo, uma apresentação muito especial. Aguenta aí, paz, tá bom? Meu nome completo é Davi Azaf da Silva Coelho. Eu nasci dia 2/7 de 2013. O nome do meu pai é Rodrigo Léo Coelho e da minha mãe é Gisele da Silva Coelho. Eu torço pro Palmeiras. Eu gosto de fazer nas horas vagas, pescar, jogar bola, andar de bicicleta, comer e dormir. A minha profissão dos sonhos é ser professor de educação física. A travessura da infância foi quando eu vi minha mãe colocando água no ferro de passar roupa. Daí eu fui lá, levei o ferro pra pia e joguei água no ferro inteiro. Meu versículo preferido é Êxodo 33:14. O Senhor respondeu: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Meu nome é Matheus Neves. Eu nasci no dia 27/6/2012. O nome do meu pai é Wando Aguiar Neves. E o nome da minha mãe é Silvana Silvestre da Silva Neves. Nas horas vagas eu gosto de assistir futebol. Minha comida preferida é lasanha. Minha profissão dos sonhos é ser engenheiro mecânico. Uma travessura da minha infância é cortar o cabelo do meu irmão. O meu versículo preferido é: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Meu nome é Eduardo Fidelix Souza Mudinucci. Eu nasci dia 23 de maio de 2013. O nome do meu pai é Devonês Mudinucci e da minha mãe Bianca Fidelix. Meu time preferido é Corinthians. Eu gosto, nas minhas horas vagas, de desenhar e jogar bola. Minha comida favorita é estrogonofe. Eu desejo ser no futuro arquiteto. Uma travessura que quando eu era menor, quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu gostava de balançar nas coisas. Daí eu fui me pendurar na geladeira, na porta do congelador. Daí quando eu pendurei, o congelador caiu em cima de mim. Daí eu fui espremido na parede. Meu versículo preferido é Romanos 12:2. Não me conformei com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Santo, santo, santo é o Cordeiro, Senhor, mas sempre com o céu. Meu nome é Rafaela Fernanda dos Santos. Eu nasci em 28/5 de 2013. O nome do meu pai é Luiz Carlos dos Santos e o nome da minha mãe é Patrícia Cristina Fernandes dos Santos. Meu time preferido é Palmeiras. Nas minhas horas vagas, eu gosto de andar de bicicleta. Minha comida preferida é esfirra. Minha profissão dos sonhos é medicina veterinária. Minha travessura da infância, um dia, quando eu tinha 7 anos, eu estava andando assim, apertei a campainha e saí correndo. O meu versículo preferido é Gênesis, versículo 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Eu nasci dia 4/1/2013. O nome do meu pai é José Luiz Arantes e o nome da minha mãe é Joslaine Ribeiro Arantes. Não tem. Meu time preferido eu não tenho. Nas horas vagas eu gosto de assistir no telefone. Minha comida preferida é mandioca. Minha profissão de sonhos é ser estilista. Uma travessura da infância é que eu cortei a minha franja sozinha. O meu versículo preferido é: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Maria Luísa, mas meu apelido é Malu. Eu nasci dia 2 de janeiro de 2013. O nome do meu pai é Everton Albino, mais conhecido como Chicão. E o nome da minha mãe é Rosimeire Cristina. Meu time preferido é o Corinthians. O que eu gosto de fazer nas horas vagas é eu gosto de treinar jiu-jitsu, gosto de assistir uma série, desenhar. Eu gosto de inventar um montão de coisa, assim, um artesanato. É isso. A minha comida preferida é estrogonofe de carne. A minha profissão do sonho é virar uma médica especializada em ginecologia e obstetrícia. A minha travessura uma vez eu estava na minha casinha de boneca e eu encontrei um pote de tinta. Aí eu resolvi me pintar inteira, do cabelo até o pé, né? Aí a minha mãe tirou uma foto me postou no grupo da família. Eu fiquei muito triste, aquilo lá me destruiu. Meu versículo preferido está lá em Marcos 16, versículo 6. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Entronizado, meu Salvador. Meu nome é Isabela Camila Nascimento Teixeira. Eu nasci no dia 30 de maio de 2013. O nome do meu pai é Tiago Refundini e o da minha mãe é Ana Maria Nascimento. Meu time preferido é o Corinthians. Nas minhas horas vagas eu gosto de conversar com minhas amigas. Minha comida preferida é estrogonofe de carne. Minha profissão de sonhos é ser médica. Uma travessura da minha infância foi um dia que eu peguei a maquiagem da minha mãe e passei na parede. Daí ela brigou comigo e no outro dia eu tive que comprar uma nova pra ela. Meu versículo preferido é João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu és digno, tão digno, Deus. Meu nome é Luiz Gustavo Lima Nogueira. Eu nasci no dia 31/5/2013. O nome da minha mãe é Cristiane de Lima Aparecida. O nome do meu pai é Cleverson de Paula Nogueira. Meu time preferido é o Palmeiras. Nas minhas horas vagas, eu gosto de jogar futebol. Minha comida preferida é estrogonofe de carne. Minha profissão dos sonhos é ser dono de concessionária. Uma travessura é que eu nadei quando o meu quintal alagou, eu fiquei mergulhando. O meu versículo preferido é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tu és santo, santo e toda a minha vida eu vou te ofertar. Meu nome completo é Lorena dos Seis Severino. Eu nasci dia 4/6/2013. O nome dos meus pais é Veridiana dos Reis e Aguinaldo Severino. Meu time preferido é Corinthians. Nas horas vagas eu gosto de mexer no celular. Minha comida preferida é macarronada. Minha profissão de sonhos é ser policial. Uma travessura de infância que eu gostava de comer os batons da minha mãe. O meu versículo favorito é Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
santo, santo é o Cordeiro, Senhor. Meu nome é Sara de Siqueira Sacama. Nasci dia 19 de outubro de 2013. O nome do meu pai é Juliano Makoto Sacama e o da minha mãe Michele Carolina de Siqueira Sacama. Meu time favorito é São Paulo. Nas minhas horas vagas, eu gosto muito de jogar vôlei e jogos online. Minha comida favorita é macarrão. A minha profissão dos sonhos é ser advogada. A minha travessura de infância foi uma vez que eu estava indo para a igreja, aí eu atravessei a rua e o carro quase me atropelou. Meu versículo favorito é O Senhor é meu pastor e nada me faltará, que está em Salmos 23:1. Santo, santo, santo é o Cordeiro, Senhor. Pra sempre como o céu acendemos o nosso louvor. Meu nome é Melissa de Matos Pérez. Eu nasci dia 20 de 11 de 2013. O nome do meu pai é José Augusto Faisal Pérez. E o nome da minha mãe é Deise Vieira de Matos Pérez. Eu não tenho um time preferido. Nas minhas horas vagas eu gosto de desenhar e pintar. Minha comida preferida é panqueca. Minha profissão dos sonhos é professora. Uma travessura da minha infância é quando eu confundi uma lata de Colin Spray com uma tinta de cabelo e espirrei no rosto. Meu versículo preferido é O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmos 23:1. Nasci no dia 4 de outubro de 2013. O nome do meu pai é Wagner da Silva. O nome da minha mãe é Eliane Rocha Silva. Meu time preferido é o Flamengo. O que eu gosto de fazer nas horas de folga é desenhar e jogar com meus amigos no celular. A minha comida preferida é risoto, nhoque e sushi. A minha profissão do futuro, eu gostaria de ser um desenhista industrial. A minha travessura na infância foi quando eu peguei o batom da minha mãe e passei pelo meu rosto inteiro. O meu versículo preferido da Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus disse que haja luz e houve luz. Meu nome é Lara Lopes Camargo, eu nasci dia 15 de agosto de 2012. O nome do meu pai é Paulo Alberto Perdonati Camargo e o nome da minha mãe é Patrícia Lopes Leite. Meu time preferido é o Corinthians. Eu gosto de fazer nas horas de folga, eu gosto de desenhar e gosto de jogar Dance World. Minha comida favorita é macarrão. Minha profissão que eu desejo ser no futuro é perita criminal. Uma travessura da minha infância é que eu comia massinha. Meu versículo preferido da Bíblia é Salmos 23:4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei, pois tu está comigo, e tua vara e teu cajado me protegem. Meu nome é Isaac Hernandes Olímpio, eu nasci no dia 18 de 6 de 2013. O nome do meu pai é José Marcos Olímpio e o nome da minha mãe é Márcia Maria Hernandes. Meu time preferido é o Palmeiras. Nas horas de folga eu gosto de gravar vídeos. Minha comida preferida é pizza. A profissão que eu desejo no futuro é designer gráfico e editor de vídeos. Minha travessura da infância é que quando eu era pequeno, eu estava no carro com meu primo e eu decidi pular dele em movimento. Meu versículo favorito da Bíblia é Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.
Eu tenho algumas observações a fazer sobre essa apresentação, não é? Claro que todos com a sua individualidade, a sua pessoalidade, sua personalidade, deixou uma marca muito intrínseca, né? Muito singular. Vocês estão de parabéns, viu? Todos afiados na palavra, mas eu percebi duas coisas. Que o estrogonofe sobressaiu. E a maioria é palmeirense, né? E aqui teve 12 aí que não tem time, se tivesse seria palmeirense também, é isso? Queridos, nós tivemos uma adolescente, a Isabela, que não conseguiu vir, lamentavelmente, não é? Apareceu no vídeo ali, mas não pôde vir. Mas nós queremos proceder agora, um momento também especial, que é o momento dos votos. E eu quero pedir aos filhos que se virem para os seus pais e se coloquem de joelhos, por favor. Os pais estão em suas mãos com uma Bíblia, Palavra de Deus, e nesse momento simbólico vão entregar essa Bíblia aos seus filhos. Os filhos vão segurar essa Bíblia e eu vou pedir aos pais que repitam comigo algumas palavras, tudo bem? Olhando também para os seus filhos, digam assim: filho, você é um presente de Deus em nossas vidas. Você chegou ao período da adolescência, que é uma fase muito desafiadora. Mas abençoamos você para que seja bem-sucedido e próspero em tudo o que fizer. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Que você nunca se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, de todo o bom propósito de Deus. Agora os filhos, olhando para os pais, vão repetir assim comigo, dizendo aos seus pais, aqueles que estão somente com as mães, decidiram somente as mães: Pai, agradeço por me trazerem aqui, ou até aqui. Eu decido andar no caminho de Jesus e fazer da minha adolescência uma descoberta sobre quem é Jesus para mim e quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Essa palavra que recebo hoje será sempre lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Sabemos que a oração é muito importante dentro de um lar. Em especial, os pais, quando não somente oram pelos filhos, mas oram com eles. E certamente vocês que estão aqui desempenham isto, dando exemplo em suas casas, impondo as mãos, abençoando eles no seu dia a dia, na sua jornada. E é tão lindo, tão bom quando um filho entende e percebe o amparo do pai e de uma mãe em oração, sabendo que há um pai e uma mãe orando por ele. Saibam, pais, que vocês são exemplos. E a palavra de Deus diz: ensina o filho ou a criança no caminho que deve andar. Ensina através da oração, ensina através da palavra. E nesse momento nós queremos que vocês abençoem o filho de vocês, aliás, que vocês intercedam por eles. Vamos fazer assim, filhos, podem se levantar. Queria que vocês se abraçassem e você, pai e mãe, intercedesse pelo seu filho, pela sua filha, orando por eles, abençoando-os, clamando a Deus pela vida deles, ministrando saúde, ministrando sabedoria, ministrando a salvação, a presença de Deus. Pode orar, comece a orar, comece a ministrar sobre a vida deles, a cura, comece a ministrar, sim, os planos de Deus, as promessas de Deus sobre a vida deles. Você que está aí também, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos,
porque eis aqui pais, ó Deus, que se colocam na Tua presença por seus filhos, entendendo, Senhor, esse momento desafiador na vida destes meninos, dessas meninas que ingressam numa fase, ó Deus, às vezes conturbada, sim, Senhor, desafiadora, mas tão promissora, Senhor, para de fato, Senhor, irem além do que os seus pais, para, Senhor Deus, avançarem muito mais, para progredirem, desenvolverem, sim, Senhor, e fluírem na Tua presença, para o louvor e glória do Senhor. Pai, abençoa estes adolescentes, abençoa estes pais, Senhor, que estes pais tenham sabedoria, discernimento, paciência, sim, Senhor, e muito amor, para conduzir, para, Senhor Deus, encorajar, para, Senhor, amparar, e sempre, Senhor, fortalecer estes meninos e meninas, ó Senhor, a cumprir o propósito do Senhor na vida deles, no nome de Jesus, para o Teu louvor e glória, Senhor. Guarde, Senhor, esses adolescentes, transborda sobre eles a Tua presença, Espírito Santo, enche eles da Tua presença, Senhor, que o Teu nome, Jesus Cristo, seja revelado nestes corações, que eles Te conheçam, Te amem, ó Deus amado, e temam o Teu santo nome, em todos os dias, até o último dia de suas vidas, aonde forem, aonde o Senhor os enviarem, em nome de Jesus, Senhor, nós os abençoamos para o Teu louvor e glória, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Agora, isso, enxuga as lágrimas aí, que bênção, né? Eu quero pedir aos pais que se despeçam de seus filhos agora, não para ir embora, mas para voltar para os seus lugares, tá bom? Que nós vamos ter um momento agora especial só com eles. Pode se despedir dos seus pais. E vocês permanecem, vocês adolescentes, permanecem onde vocês estão, por favor. E eu quero chamar aqui a coordenadora da Rede Kids, nossa irmã Aline. Que tem uma palavra especial para vocês, tá bom? Boa noite, igreja, a paz. Bom, um pouco emocionada, né? Hoje eu estou aqui representando todos da Rede Kids que vocês tiveram contatos por esse tempo. Ministério que nós vivemos momentos incríveis, com muito amor na presença de Deus. E hoje uma nova fase se inicia na vida de cada um aqui. É uma fase de descobertas, decisões, de responsabilidades. Essa nova fase vai trazer para vocês, talvez, desafios, mas vocês continuarão sendo fortalecidos. Porque o mesmo Jesus que teve com vocês na Rede Kids, lá nas salas, nos retiros, nos acampamentos, vai estar com vocês por onde vocês passarem. Vocês estão aqui hoje porque os pais de vocês um dia alinharam vocês no caminho de Jesus, onde o foco era Jesus. E por isso hoje vocês estão aqui. E pais, ainda não acabou. Eles precisam de vocês ainda caminhando, lado a lado, conduzindo, orientando. E eu estava pensando o que eu podia representar aqui hoje. Eu pensei como uma ponte. É uma ponte que vocês olham para trás com gratidão. Gratidão a Deus e gratidão aos pais de vocês. E olham para frente com expectativa de que tudo que Deus vai fazer ainda na vida de cada um aqui. E nós desejamos para vocês que vocês voem alto na presença do Senhor, que vocês vão longe. E que por onde vocês passarem, a luz de Jesus continua brilhando, através da vida de cada um. Vinícius, nós entregamos eles, nós da Rede Kids, entregamos essas preciosidades para você.
e eu sei que vão estar em boas mãos. Amém. Obrigado, tia Aline. Nós da Rede Teens agradecemos todo o trabalho que o pessoal da Rede Kids faz, com tanta excelência, com tanto carinho. E eu sou o tio Vini, alguns aqui já me conhecem, alguns a gente já vê na quarta-feira, a gente já tem cuidado de alguns por aqui. Eu sou o pastor da Rede Teens e é com muita alegria que a gente recebe vocês para fazer parte da nossa rede, nessa fase tão especial e que eu sou apaixonado, que é a adolescência. Quer ver por que eu sou apaixonado? Cadê o boa noite da galera Teens aí? Esse é um pouquinho da galera que cola com a gente toda quarta-feira e vai ser um prazer receber vocês, cuidar de vocês. Ali nós temos líderes, staffs, teens. Nós temos uma geração apaixonada por Jesus, amém? É isso aí. Bom, eu queria deixar uma palavrinha rapidinha, primeiro aos pais. Papai, mamãe, eu faço as palavras da Aline, as minhas também, mas eu queria complementar uma coisa. Até aqui, você educou e cuidou do seu filho. Essa fase da adolescência é a fase de direcionar e apontar o seu filho. Apontar o seu filho para o propósito. Apontar ele para a identidade que ele tem que seguir. Apontar ele para um destino, para um caminho que o leve cada vez mais perto do Senhor. Essa ainda é sua função, Pai. Essa ainda é sua função. Nós contamos com você, nós da Rede Teens, nós como igreja, nós precisamos da sua ajuda para direcionar, para orientar e para indicar o seu filho para onde ele precisa ir. Amém? Posso contar com vocês? Vocês recebem essa palavra? E para vocês, meus amados, que eu tenho a alegria de receber na nossa rede, eu separei um versículo muito especial que eu gosto muito. Está lá em Salmo 119, versículo 9, que diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta? É uma pergunta. E a resposta vem: vivendo de acordo com a sua palavra. O Barbaracá é uma cerimônia muito abençoadora, é algo lindo de ver os pais abençoando os filhos, e vocês estão recebendo um marco. Isso aí é para ser utilizado, não é um livro de cabeceira para ficar juntando poeira. Isso aí é como um guia, um GPS, para a gente guiar os nossos passos e para que vocês continuem crescendo em estatura, sabedoria e graça. Então tem um jeito de passar pela adolescência, de enfrentar os desafios, de passar a juventude de uma forma plena, e é vivendo de acordo com essa palavra. Amém? Então que isso que você recebeu, esse presente, seja um marco na sua vida, como direção e como ferramenta de crescimento, em nome de Jesus. Amém? Então, quarta-feira nós já esperamos você, às 8 horas, para a gente ter um papo super legal e você conhecer um pouquinho dessa galera aí, tá bom? Enquanto nós cantarmos essa canção, eu vou pedir para a galera do Teens aí toda vir aqui na frente, para a gente receber cada um deles, dar um abraço em cada um deles. Então, grande abraço, eu vou descer e abraçar vocês também. Oh, que tremenda graça. Oh, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Fique em pé. A minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto.
minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, aleluia. Que grande bênção. Grande bênção, grande bênção. Tenho certeza que você, pai e mãe, que ainda tem o seu filho, que não chegou nessa idade, já ficou aí com o coração amolecido, pensando quando for a vez dele ou a vez dela, não é? Eu fiquei assim, hoje estou aqui ministrando a cerimônia, o pastor Rodrigo, precioso, né? Está aí abençoando, dá visão, mas quando eu vi a primeira vez, meu Deus, o coração quase sai pela boca de emoção, pensando nos nossos, não é? Amém, queridos? É isso aí, nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, tá certo? Estamos num culto, logo mais teremos a palavra de Deus, mas nós vamos ainda ter mais uma canção, e nessa canção eu quero te desafiar, se você veio preparado, sentindo no seu coração, de trazer os seus dízimos, as suas ofertas, não é? Nós teremos aqui as urnas postas, através dos envelopes, ou através aí do QR Code na tela, pelo seu aplicativo, como você preferir, mas com muita tranquilidade. Você que nos visita, por favor, entenda que é uma prática que fazemos, compreendendo a soberania de Deus, a provisão, a providência de Deus sobre nossas vidas, e que tudo é dele, tudo é para a glória dele. Não é uma obrigação, é um princípio, e fazemos isso com alegria e gratidão ao Senhor. Então fique à vontade para participar ou não, tá certo? No nome de Jesus, oremos mais uma vez. Pai, que esta mesma graça, Senhor, que se revela salvadora a todo aquele que crê, que se revela salvadora a todos os homens, e se revela salvadora nessa noite, que essa graça continue transbordando sobre nós, ó Deus, não somente em salvação, mas também, Senhor Deus, em plenitude de vida, em vida abundante. Deus, que o Senhor possa abençoar cada casa, cada lar aqui, cada família, abençoar, ó Deus amado, a jornada de cada um, e que cada um possa perceber mesmo a presença e a provisão do Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Pai, que este ato seja para o teu louvor e glória e honra, em nome de Jesus, amém e amém. Só lembrando aos pais que os monitores se posicionarão aqui para que o seu filho seja dirigido ao Espaço Kids, tá bom?
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéreo com as mães e filhos, é o mesmo que bradar do alto, não tendo sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, o estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, tendo sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse é o nosso Deus, o Senhor forte e poderoso. Nós não podemos nada, mas Ele é quem pode. Ele é o poderoso nas batalhas. Amém? Aleluia! Senhor, nós te exaltamos, pois o que nós declaramos é a nossa esperança em Ti. Que o Senhor já tem planos preparados a nosso respeito. Queremos descansar nosso coração e aquietar nosso coração neste momento para ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus, que o Senhor continue falando ao coração da Tua igreja. Nós oramos, Espírito Santo, ilumina nosso entendimento, para que a Tua palavra de forma alguma venha se desviar a sua finalidade, jamais venha se desviar a compreensão da Tua palavra, meu Senhor. Nós oramos por revelação, por entendimento, por discernimento. Oramos agradecidos pela palavra do Senhor, que temos o privilégio nessa noite de ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Aleluia. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Deus continue abençoando essa equipe de
de louvor, ministério de louvor. Deus continue abençoando a vida de vocês. Viu, meus irmãos queridos, todos os irmãos engajados, servindo. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós somos animados demais nessa noite tão especial, como já estamos aqui testemunhando, momento pessoal, né, para mim também, de ter esse momento do Barbaracar, nosso filho, o Davi, e momento muito especial, como é prazeroso, como é significativo este momento. Nós semeamos também essa palavra ao coração dos pais, para continuem firmes com seus filhos, e possa tanto trazê-lo para este momento, como também dar continuidade, conforme recebemos também palavras sábias de nossos queridos coordenadores das redes, para continuarmos ministrando no coração de nossos filhos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. A vida de um cristão passa por altos e baixos, e quando olhamos para grandes reis na história e a trajetória de Israel e de Judá, percebemos que isso já aconteceu e foi com muita frequência. Homens tropeçaram, homens alcançaram uma plenitude em Deus. Semana passada o pastor Valdemar falou sobre o primeiro rei de Israel, que foi Saul, primeiro rei de Israel, e falou tanto sobre o fim trágico que teve este homem por ter endurecido o coração e não ter ouvido a voz do Senhor. Seu sucessor, Davi, nós olhamos e é uma distinção enorme quando olhamos para Davi e quando olhamos para Saul. Podemos levantar alguns apontamentos e trazer alguma reflexão sobre a diferença que teve de Saul com Davi. Podemos levantar alguns pontos bem claros quando você lê os textos bíblicos, e as narrativas vão trazer isso, que uma das coisas bem distintas era a reação em que eles tinham quando erravam, ou quando pecavam. Quando Saul pecava, ele se justificava em vez de se arrepender, se colocava numa condição de vítima. E sabemos que toda pessoa, quando se coloca numa posição de vítima, é uma forma dela ficar blindada da culpa. Assim como a dor é para o corpo, a culpa é para a alma. Se uma pessoa não assume a culpa, dificilmente ela vai se arrepender ou vai se entristecer também dos motivos aos quais ela errou ou pecou, ou de alguma forma se participou de algum contexto que, no entanto, ela se coloca como vítima e se justifica. Foi o outro, foi por conta de tal. Isso sabemos que acontece muito também em nossos dias de hoje. Mas Saul, ele era perito em dar boas desculpas, em vez de se arrepender. Diferente de Davi, que tinha uma sensibilidade absurda com relação à presença de Deus, e principalmente quando pecava. Quando se apercebia dos seus erros, ele não justificava dizendo que era o outro a culpa, ou a influência de outra pessoa, mas ele dizia uma palavra tão importante: eu pequei contra ti. Nós encontraremos na Bíblia, irmãos, 7 declarações daqueles que declaram: pequei contra o Senhor. Mas apenas 2 dessas 7 declarações que foram justificadas diante de Deus, porque foram orações sinceras, foram confissões genuínas. Significa que nem todo aquele que diz pequei está de fato arrependido. Saul era este que declarou pequei, mas ele se importou muito mais pela sua autoimagem e não sequer do seu coração diante de Deus. Aliás, uma distinção muito clara que percebemos de Saul para com Davi era simplesmente o coração de cada um deles. A diferença estava somente nisso, no coração. E é isso que Deus sonda também, irmãos meus, que é o nosso coração. Eu confesso que isso me traz também muito temor, ao saber, ao compreender que Deus, Ele sabe do nosso coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente das nossas intenções, Ele sabe do íntimo de nosso coração. Deus, Ele sabe muito bem de todas as coisas.
É verdade que muitas vezes falamos sobre isso, ouvimos tanto, que Deus sabe, conhece o nosso coração, mas sinceramente, você parou para pensar nisso? Você parou para pensar que aquilo que nós conseguimos até mesmo ocultar das pessoas, nossas intenções, ou dos mais desejos mais sujos e morais, mas diante do Senhor está tudo exposto? Você parou para pensar sobre isso? Aquele sentimento está bem claro diante do Senhor? Aquela voz sorrateira que nós não falamos para as pessoas, mas grita dentro de nós, está também gritante aos ouvidos de Deus? Parou para pensar sobre isso, irmãos? Isso me traz muito temor. Me faz também dizer como Davi, no Salmo 139, que dizia: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, o que há em mim que não te louva? O que há em mim que não te louva, Senhor? O que há em minha vida que não está louvando o teu nome? Uma outra distinção que olhamos claramente em Saul e Davi é que enquanto Davi estava com uma harpa, adorando, louvando, Saul estava com uma lança, inclusive para atentar contra o próprio Davi. Davi foi chamado ao saber que sobre ele havia uma unção de Deus. Quando ele dedilhava a harpa e entoava canções, salmos, trazia um ambiente totalmente diferente. E Saul, oprimido, chamaram para trazer Davi, e ali quando Davi dedilhava a harpa, louvava o Senhor, se aquietava o coração daquele homem oprimido. E em um momento ele ficou de raiva, de fúria, que pegou a lança, tentou contra Davi. A lança significa aquele que tenta na sua própria força conquistar do seu jeito, sua maneira. Davi usava uma harpa como uma ferramenta, ou como uma expressão de adoração diante do Senhor. Podemos levantar, irmãos, vários pontos sobre a distinção de Saul para com Davi, que traz de fato muitas reflexões para cada um de nós. Mas eu quero fechar esse primeiro ponto olhando para uma grande distinção, que Davi valorizou mais ser do que o ter, enquanto que Saul, ele deu mais valor no ter do que no ser. Davi, ele se importava muito mais em ser do que ter, diferente de Saul, que valorizava muito mais o ter do que ser. Ele tinha uma armadura, mas ele não era corajoso, ele não tinha coragem. Diferente de Davi, Davi não tinha uma armadura, mas tratava-se de um homem corajoso. Saul se portava tanto com a sua posição, que convencia muitas pessoas, ou era título de grande respeito, mas não tinha humildade, não era humilde. Ao contrário, era arrogante, tornou-se orgulhoso. Diferente de Davi. Davi não tinha uma posição, ele se tornou rei quando tinha 30 anos de idade. Até então era um moço dedicado ao serviço do pai, a serviço até mesmo do rei. No entanto, mesmo não tendo nenhuma posição, Davi, ainda que exercia grande influência pela sua vida, mas tratava-se de uma pessoa humilde. E sinceramente, irmãos meus, o que nós estamos mais se importando com a nossa vida? Mas em ser ou ter? A sociedade conspira muito sobre, tem uma ambição em ter. Quero ter, não importa o que seja. Não importa se através da mentira, não importa se através do orgulho, não importa através de ofensa, desde que tenha. Não importa o testemunho, não importa a reputação. Irmãos, isso não combina de forma alguma com servo de Deus. Eu creio que nós devemos muito mais inclinar nosso coração e desejar em ser do que ter. Ser homens abençoados, humildes. Ser, minha irmã, uma mulher, querida, sábia, que edifica a casa. Ser homens e mulheres, sermos pessoas que glorificam o nome do Senhor através de nosso andar. Amém, meus irmãos? É mais importante ser do que ter. E muitos desejam tanto ter, mas não se importa. Aquilo que importa diante de Deus, queridos. Eu creio que é isso que precisamos mais converter o nosso coração. Mas nessa noite,
Eu quero falar um pouco mais sobre Davi. E foi desafiador encontrar um ponto específico para falar em uma mensagem sobre altos e baixos de Davi. Sendo que Davi teve tanto uma plenitude, ele acessou lugares altos em Deus, mas também teve um declínio imoral, que isso afetou e trouxe consequências terríveis. Ele transitou entre altos e baixos, este homem. Ele viveu 70 anos, e neste tempo ele tem muita história para compartilhar. E é um dos reis, ou o principal rei, que tem mais detalhes da sua história. E claramente nós encontraremos várias literaturas onde fala sobre Davi, uma biografia de Davi, até porque há muitas riquezas na Bíblia sobre Davi, e aqui nós encontraremos tanto os seus momentos altos e também momentos baixos. Mas o que se destaca de Davi, não sei quando você ouviu as primeiras histórias de Davi. Eu particularmente, quando comecei para a igreja, nos meus 9, 10 anos, isso ontem, é claro, né, irmãos? As histórias que eu ouvi falar foram de Davi e... Você também, né? Nem vem, você também ouviu. Primeiras histórias foi de um menino que com uma pedra lançou na testa de um gigante, e o gigante caiu, e ele pegou a própria espada e arrancou a cabeça do gigante. Essa foi a história que mais me marcou de Davi, mesmo não lendo a Bíblia, mas quando eu passei a ler e conhecer, poucas vezes ouvi pregação de outras coisas de Davi. Quando eu comecei a ler, fiquei assustado, falei, isso não pode acontecer isso. Este homem passou por isso, ele caiu em adultério, ele planejou um assassinato do marido daquela mulher, para ele ficar com ela depois, para tentar resolver, enfim, aqueles momentos que olhamos, uma página infeliz da história de Davi, foi uma página triste, foi um ato triste, mas antes de eu chegar nesse conhecimento dessa parte de Davi, segunda coisa que mais me marcou, e eu acho que é isso que a Bíblia dá mais ênfase, inclusive em Atos vai falar também sobre isso, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus encontrou nele um coração que o agrada. Deus encontrou nele um coração que o agrada. Ele foi escolhido pelo Senhor. Eu quero chamar você para abrir sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, no capítulo 16. Nós iremos ler alguns versículos. Eu quero falar nessa noite sobre Davi, o escolhido de Deus. E iremos entender alguns princípios tão importantes que moveu a vida deste homem, tanto em momentos altos como também baixos, a qual ele passou. Leiamos, irmãos meus, a partir do primeiro versículo. Nós iremos ler alguns versículos. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Um detalhe aqui, irmãos meus, antes de continuarmos a leitura. Nós podemos imaginar como foi infeliz o fim de Saul, pela expressão que percebemos em Samuel o profeta, que foi um mentor para Saul, que ungiu, que caminhou junto dele. E percebemos Deus repreendendo, exortando Samuel, dizendo o seguinte: até quando você vai ter dó de Saul? Ou seja, eu imagino o cenário não menos do que isso. Eu imagino este profeta frustrado, dizendo: por que aconteceu isso com Saul? Por que, Saul? Por que você fez isso, Saul? Porque desperdiçou tamanha bênção que Deus havia prometido. Se você andasse no caminho dele, toda a sua geração seria abençoada. Por que, Saul? Por que, Saul? Por que você tornou esse homem, Saul? Eu imagino, irmãos, este homem andando, lamentando, se frustrando. Que dó de Saul. Que dó, oh Deus, olha, tem dó desse homem. Irmãos, quantas vezes nós somos
presos também a sentimentos e muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor. Manifestamos um sentimentalismo e isso não é amor, queridos. E muitas vezes não entendemos quando Deus disse basta. Deus havia dado chance a Saul e você ouviu muito bem a mensagem domingo passado. Mas eu quero continuar, irmão, só destacando essa parte tão importante de Samuel. Ele expressa o seu profundo sentimento, dizendo, olha, lamentável, não era para ser assim, não era para ser assim. Eu não sei, você se conhece alguém que perdeu grande oportunidade diante do Senhor, está distante de Deus, outra hora era alguém que era usado nas mãos do Senhor, ungido de Deus, que louvava, pregava, e hoje há uma infelicidade, você também tem o seu coração que sente, olha, não era para ser assim, não era para ser assim. Talvez o fim trágico de alguns, ou aqueles outros que estão distantes do caminho, distantes do Senhor, e nós temos, irmãos, confiar acima de tudo na misericórdia e na graça do Senhor. Quando um coração de um homem, de uma mulher se fecha para Deus, irmãos, não há argumento capaz de convencê-lo, a não ser realmente a pessoa se permitir ouvir a voz do Senhor e voltar para os seus caminhos. Amém, meus irmãos? Vamos continuar a leitura, queridos. Eu queria ressaltar essa parte, mas vá comigo, por favor, no versículo 6, queridos. Versículo 6. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante Samuel, que disse, não a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse, tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, estes são todos seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quero repetir novamente, irmãos, essa parte. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, uma coisa que entendemos que Deus, Ele não olha, ou o critério de Deus não são conforme os nossos critérios. Nós nos iludimos com a aparência facilmente, porque afinal de contas é o que nós enxergamos. Nós não conseguimos ver o interior, mas Deus, Ele tanto vê o exterior, mas Ele vê o mais importante, que é o coração. Quando Samuel viu aqueles moços, certamente robusto, ele logo iludiu e pensou, é este Abinadab, é este ungido. Por quê? Associava quem? A Saul, pela estatura de Saul, então logo ele pensou, o que Deus deseja, um sucessor dele, um dos filhos de Jessé, é alguém da altura, literalmente, físico, é alguém que possa ser este líder. E o Senhor disse, não é este. Ou seja, foi o mais improvável de todos os filhos de Jessé. E Davi nem participou sequer da eleição enquanto estava acontecendo. Ele estava apacentando as ovelhas do pai, estava cuidando das ovelhas. Há muitas lições maravilhosas aqui, irmãos.
Mas sinceramente, se colocássemos Davi entre os seus irmãos, e eu e você estivéssemos em uma assembleia para eleger um líder, eu tenho certeza que Davi, aos nossos olhos, seria aquele que receberia menos voto. Teria aquele assim, sem condições, sem sequer qualidade nenhuma. O que ele vai ensinar, na realidade, irmãos, Deus sempre nos surpreende. Ao levantar pessoas improváveis, levantar pessoas que nós podemos ficar surpreendidos com as escolhas de Deus. Jamais devemos subestimar, irmãos, as escolhas de Deus. Deus escolhe o fraco para confundir os fortes. Deus, Ele levanta os loucos para confundir os sábios. A escolha de Deus. Deus, Ele realmente nos surpreende, mas uma coisa importante que Deus, Ele vê, Ele sonda o nosso coração. E Davi foi este, ungido. É claro que não foi da noite para o dia, ao ser ungido, que ele já assumiu o trono de Israel. Foi aproximadamente 15 anos depois, para ele assumir o trono, para ser o rei tanto de Israel e também de Judá. Ele passou por um processo de preparação. Da mesma forma, irmãos, nós recebemos uma unção de Deus, uma palavra do Senhor. Isso agora está gerando dentro de nós. O Senhor está nos preparando para um devido tempo, estejamos preparados, prontos para cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes, ao recebermos uma unção de Deus, ou uma experiência real com o Espírito Santo, já achamos, meu Deus, agora a minha vida vai experimentar uma revolução do dia para a noite. Essa unção pode impactar a sua vida, pode marcar o seu momento. Uma palavra de Deus específica pode eternizar sua memória, mas para se concretizar, materializar, chegar o tempo deste propósito, realmente o Senhor vai nos preparar para isso. Vai nos preparar primeiro. E nós olhamos para a história de Davi e tantas outras pessoas que Deus ungiu, não foi de noite para o dia, a partir de agora você é este. Não, Davi recebeu 3 momentos, teve a unção na vida dele, para ele assumir o trono de Israel. 3 momentos. Este foi o primeiro momento, que ele recebeu uma palavra, ele entendeu de Deus, um chamado, uma escolha do Senhor. E sabemos que Deus logo o chamou. No entanto, ele começou a ter evidências que tratava-se de um homem ou um jovem que tinha algo diferente na vida dele. Davi era diferente. Davi simplesmente foi alguém que decidiu fazer a diferença na sua geração, no seu tempo. E a diferença é que ele tinha um coração voltado para Deus. E quando você olha, por exemplo, neste texto, que é muito interessante, de 2 Samuel 5,10, diz o seguinte: Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Eis uma chave tremenda, irmãos, que Davi, ele ia crescendo em poder cada vez mais. E por quê? O texto explica, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Tornou-se alguém relevante, impactou realmente a história de muitas pessoas, mas a chave de tudo é porque o Senhor estava com ele. Não eram as suas habilidades de compor canções, e nem mesmo a sua liderança de influenciar pessoas e incitar coragem para enfrentar gigantes e exércitos. Não, foi porque a presença do Senhor estava com ele. Meus irmãos, se nós tivermos a convicção da presença do Senhor, queridos, nós iremos vencer medos, obstáculos, desafios nessa vida. Tivemos certeza da presença do Senhor em nós, iremos suportar angústias, suportar momentos difíceis na nossa vida, queridos. Iremos, com a graça do Senhor, colocar a mão naquele volante. Você que vai na semana, por esses dias, fazer autoescola, por exemplo, fazer sua prova, seu teste, você entra lá e concentra numa coisa: o Senhor está comigo. Aí você vai firme, mantenha calma, tranquilidade, você vai fazer tudo que você sabe, e assim vai. E você finalmente, olha, Deus, obrigado, o Senhor está comigo. Quando você vai enfrentar um trabalho de faculdade, um trabalho de escola, e você tem certeza de uma coisa: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Você enfrentar, deparar com uma entrevista ou algo que exigirá de você, não outro. Mas falta coragem, falta disposição, falta confiança. Irmãos, a maior confiança que nós devemos ter é a certeza da presença do Senhor em nossas vidas. É a certeza da presença do Senhor em nossas vidas.
é a certeza que Ele está presente, e Davi era movido por essa certeza. É por isso que as suas entradas e saídas era vitorioso. O que ele fazia, o Senhor lhe dava a vitória. Mas existe um ponto fundamental que determinou a jornada de Davi, desde o começo, e eu considero até o fim da sua vida. Tanto que fez ele triunfar, avançar, acessar lugares altos em Deus, como também fez ele superar e lidar em momentos que esteve em momentos rasos da vida, em momentos vagos, em momentos que ele deparou com momentos baixos. E eu acredito que existe uma palavra tão importante que você vai ler na história de Davi, e você vai perceber ela repetindo muitas vezes, uma atitude que Davi tanto praticou, e eu acredito que eu e você devemos também desenvolver essa prática, meus irmãos, que é a prática de consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor. Davi consultava o Senhor. Nós temos aqui algumas referências, mas especialmente 1 Samuel 23:2 diz que Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir? Toda vez que Davi perguntava ao Senhor, ele não estava decidido o que fazer. Não, ele tomava decisão mediante a direção de Deus. Irmãos, não faz sentido nós falarmos que estamos consultando ao Senhor se já estamos decididos as coisas. Não faz sentido eu dizer que eu estou orando para buscar a vontade de Deus, mas já estou com um dia marcado para fazer aquilo que eu já estou desejoso em fazer. Mas você já está certo a resposta do Senhor, então por que está orando? Por que está esperando o Senhor? Ele consultava o Senhor, e sinceramente, irmãos, isso faz toda a diferença na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, que consulta o Senhor. Devo fazer isso, Senhor? Sinceramente, querido, você tem aprendido ou praticado este princípio tão importante? Senhor, eu devo fazer isso? Isso é uma atitude de dependência, primeiramente. É uma atitude de dependência, dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor, da Tua graça. Eu não posso sozinho e nem quero sozinho. É um sinal de humildade. Alguém está dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor. É uma atitude de dependência, de humildade, e alguém que está sendo submisso à voz do Senhor, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, o que o Senhor mostrar, eu irei. Para onde o Senhor mostrar, eu irei. É ser submisso à vontade do Senhor. Irmãos, nós temos que desenvolver essa prática, consultar ao Senhor, seja para comprar, para vender, para negociar, antes de dizer sim, antes de dizer não, antes de romper, antes de avançar, tudo que envolve a nossa vida. Precisamos, irmãos, consultar ao Senhor. Amém, queridos? Consultar ao Senhor. Quantas coisas poderiam ser evitadas, irmãos, se tivéssemos antes consultado ao Senhor? Ai, por que eu não consultei o Senhor antes? Ai, misericórdia! Por que eu não consultei o Senhor? Eu não sei se às vezes se deparou com esse desespero. Eu já ri, misericórdia, irmãos. Por que eu não consultei o Senhor? Cabeção. Por que não consultou o Senhor? Aí, irmãos, caímos em aflição. Caímos em angústia, ficamos desesperados e muitas vezes endividados, e perguntamos com tanta coragem para Deus: Senhor, por quê? Meus irmãos, só o Senhor tem misericórdia e paciência de nós. Consultar o Senhor, irmãos, consulta ao Senhor. Davi consultava o Senhor diante de suas batalhas, diante de decisões importantes. Ele consultava o Senhor, e é tremendo que Davi, quando consultava o Senhor respondia. Deus responde àquele que está com o coração disposto a obedecer à voz dele. A segunda coisa, irmãos, que Davi, ele consultava o Senhor, e não apenas só o consultava, mas fazia isso frequentemente. Consultava o Senhor frequentemente, não é somente hoje,
E assim, logo se esquece durante a semana, mas era com frequência. E olha essas duas referências interessantes, irmãos meus. Tanto de 1 Crônicas 14, 14, 1 Samuel 23, 4. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Olha que tremendo, irmãos. Deus responde quando consultamos. Sabe, irmãos, Deus responde quando realmente desejamos a vontade dEle. Quando queremos andar na vontade dEle, o Senhor, Ele responde. Consultar ao Senhor não é somente chegar em um culto e dizer: Senhor, me orienta o que eu vou fazer nessa semana. Aliás, está uma lista aqui de um planejamento, de uma perspectiva que eu tenho nessa semana. Senhor, a Tua vontade me mostra, me direciona. Não, irmãos, e depois esquece. Não é isso, mas é todos os dias, é frequentemente. Você consulta pela manhã, à tarde surgem coisas que não estavam agendadas ou planejadas, e você tem aprender junto comigo, irmãos, fazermos isso. Nós temos que fazer isso, consultar ao Senhor frequentemente. Consulte ao Senhor, consulte ao Senhor, queridos. De novo, torne a fazer isso. Ah, já fiz uma vez, faça de novo. Sabe, irmãos meus, eu vejo a compreensão que eu tenho, que muitas pessoas consultam a Deus e muitas vezes Deus não responde. E sabe o que eu penso, ou eu passo a refletir: por que Deus não responde, sendo que nós estamos buscando a vontade dEle? É porque Deus já sabe o nosso coração, que não estaremos dispostos a obedecer quando Ele falar. E muitas vezes Deus não fala, irmãos, porque quer nos poupar de juízo. Nos poupar de juízo. Porque se você não tem uma resposta, Senhor, você busca, ou pelo menos tem em seu coração. Agora, quando você recebe uma direção de Deus, uma palavra do Senhor, e nega obedecer, isso traz juízo. Por que será que Deus não revela claramente a vontade dEle? Será que não é por conta do nosso coração não estar preparado para obedecê-lo, para ouvi-lo? E é exatamente um dos pontos tão importantes que Davi, irmãos, nos ensina tanto, que ele não só apenas consultava o Senhor, mas fazia isso frequentemente. E a terceira coisa tão importante, que o Senhor respondia e ele prontamente obedecia. Davi consultava o Senhor e prontamente o obedecia. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado. Conforme o Senhor lhe havia ordenado, ele prontamente o que? Obedecia. Se o Senhor falar no teu coração algo hoje, você está disposto a pronto a obedecer? Considere, pode ter uma grande possibilidade, probabilidade de você ser contrariado. E a vontade do Senhor é melhor, não é? É perfeita, ela é agradável. Então, irmãos meus, eu tenho certeza que muitas vezes o Senhor nos poupa de não termos clareza da vontade dEle, enquanto prepara nosso coração primeiro. Então, eu acredito que o propósito não é: Senhor, revela-me a Tua vontade. Não. Deus, prepara o meu coração para que eu esteja pronto, seja apto a entender e submeter a Tua vontade. E muitas vezes o Senhor não fala, irmãos, com tanta clareza, nos poupa de juízo. Isso é misericórdia dEle, é bondade de Deus. Porque antes, não está nos ignorando, Ele quer nos preparar primeiro. Vai desprendendo ali, vai abrindo o coração, vai abrindo o entendimento, a compreensão. Aí sim, Senhor, a Tua presença que importa na minha vida. É a Tua presença que importa, Senhor. Prontamente obedeci, irmãos. Sabe, a vontade de Deus que nós tanto buscamos e desejamos, irmãos, nós temos que compreender uma coisa: a vontade do Senhor já está revelada na palavra dEle. É claro que existem vontades específicas que nós precisamos do Senhor com relação à nossa vida, às decisões, mas a vontade do Senhor já está revelada, ou seja, aquilo que nós sabemos da parte do Senhor, já estamos alinhados, obedecemos ao Senhor. Por exemplo, você precisa consultar o coração de Deus, consultar a palavra para saber sobre perdão. Senhor, eu devo perdoar? Fala comigo, meu Deus. Fala, Senhor, quero te ouvir. Será que o Senhor quer que eu perdoe essa pessoa que me ofendeu?
Já está clara a vontade do Senhor, querido. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo te perdoou. Perdoai. Nós já temos tantos princípios, tantos ensinamentos sobre o perdão. Logo, eu não tenho que consultar a Deus, porque eu já sei da vontade dEle. O que eu estou esperando para ter um sinal de Deus, para ter certeza que eu devo fazer aquilo que Ele já disse que tem que fazer? Eu não tenho que consultar a Deus para perdoar. Não, você tem um ressentimento aqui, irmão, você tem que confrontar isso pelo entendimento da palavra. Já entendi. Ai, Deus, eu tenho que abandonar esse pecado de estimação, porque afinal de contas eu aprendi desde os meus avós faziam isso. Eu tenho que consultar tais coisas, irmãos. Não, eu já entendi que a minha vida agora é consagrada a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. E a minha casa não vai entrar coisas que não glorificam o Senhor. E se eu vim de uma casa que tinha ignorância espiritual, agora na minha casa é diferente, eu tenho conhecimento da palavra de Deus e a verdade ela liberta, então não vou permitir que tais coisas venham governar na minha casa. Basta me posicionar diante de Deus, da palavra, não preciso dizer, Senhor, o que está errado na minha casa? Preciso apenas colocar os princípios de Deus em ordem na minha casa, colocar em ordem. Eu preciso consultar a Deus, irmão, de ser honesto nos meus negócios. Eu preciso consultar a Deus, Senhor, qual é a tua vontade a respeito dessa inimizade. Eu preciso consultar ao Senhor, irmãos meus, a respeito de algo que eu estou sendo tentado para me corromper, e eu estou querendo buscar um atalho, ou buscar alguma brechinha na Bíblia, para dizer assim, não, mas Deus vai entender. Não, irmãos. Isso é uma manipulação da nossa mente, de tentar achar alguns pontos, alguma palavra para dizer, não, mas Deus, Ele compreende, Deus, Ele está concordando. Não, irmãos, nós temos que praticar o que nós já sabemos pela palavra do Senhor. O conhecimento revelado, irmãos. Então, quando consultamos ao Senhor, nós temos que ter já no nosso coração, irmãos, a certeza, olha, isso vai te custar, hein? Vai te custar você ter uma disposição para obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Davi, ele praticava constantemente este princípio de consultar ao Senhor. Mas Davi não apenas fazia isso em consultar a Deus, não apenas com frequência, e não somente fazia isso sempre com a disposição para obedecer. Davi também, ele consultava pessoas de confiança. Você pode olhar em 1 Crônicas 13, verso 1, essa passagem diz que Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes. A primeira coisa que Davi fez ao assumir o trono, ele despertou o coração de uma nação que estava dividida. A casa de Davi com a casa de Saul estava em conflito. No entanto, algumas tribos que estavam se dispersando se uniram quando Davi levantou um ponto e que todos se inclinaram para estar juntos. Davi disse, olha, nós precisamos trazer a arca de volta. Quando Saul foi derrotado com seus exércitos, uma das coisas que os filisteus levaram como um prêmio, como um troféu, foi a arca de Deus. E agora Davi assumir o trono, disse, nós precisamos trazer a arca do Senhor de volta. Vamos consultar a Deus, vamos buscar o Senhor. Houve uma unidade, houve um envolvimento, trouxe pessoas para perto por essa atitude. Davi, ele consultava pessoas certas, além de Deus. E eu pergunto, irmãos, você tem também procurado ouvir pessoas certas? A Bíblia nos ensina que na multidão de conselhos ali há sabedoria. Consultar pessoas, com todo respeito, sejam elas já com seus cabelos brancos, porque ali há sabedoria, e também aquelas pessoas maduras na fé, que ainda não têm cabelos brancos também, mas ali há sabedoria, a vida com Deus. Ou seja, irmãos, há um princípio, há um critério para consultar pessoas, desde que essa pessoa consulte a Deus. É alguém que consulte a Deus, é alguém que tem um coração submisso à vontade de Deus, é alguém que anda sob uma mentoria, é alguém que é discipulada, é alguém que anda com Cristo, é alguém comprometida com a verdade. Nós temos que ter critérios, irmãos, também a quem devemos confiar, seja
segredos do nosso coração, como também decisões a serem tomadas, consultar pessoas de confiança. E Davi consultou uma liderança, pessoas que estavam com o coração junto a ele, num só propósito. Cuidado, meu querido, quem você vai conversar ou consultar para falar sobre o seu casamento. Cuidado, minha querida, com quem você está abrindo, falando coisas do seu casamento, viu? Cuidado, precioso, com quem você está expondo a sua família. Cuidado com quem você está se expondo, até mesmo as suas tentações. Cuidado com quem você está se expondo, até mesmo os seus pecados. É alguém de confiança, é alguém que tem maturidade espiritual. Sozinhos nós não podemos caminhar, precisamos de alguém, pessoas que o Senhor nos coloque em nossa vida. Pessoas de confiança, mas uma coisa tão importante, precisamos de pessoas de confiança, mas precisamos também ser pessoas de confiança. Amém, irmãos? Eu não tenho ninguém de confiança, mas você é de confiança. Eu acredito, irmãos, essa deveria ser uma marca comum entre o povo de Deus, pessoas de confiança. Pode falar com qualquer um aqui. É confiança absoluta. É confiança, consulte. É alguém que vai orar com você. Não vai expor para ninguém. Vai orar com você. Vai trazer um alívio ao seu coração, ao orar pela sua vida. Vai se importar. Vai guerrear junto com você. Vai levantar de madrugada. Vai orar por você. Vai jejuar por isso. Onde estão essas pessoas, irmãos, que fazem isso, se importam com nossas lutas? Existe sim, no meio do povo de Deus. Amém, queridos? Existem pessoas assim que também abraçam nossas lutas, que realmente se importam conosco e dizem, olha, eu vou guerrear junto em oração. Se nós queremos, irmãos, se dispor para ser uma bênção, para abençoar nossos irmãos, eu acredito que eis um desafio para mim e para você, nessa semana, você se envolver na batalha de oração pela vida de alguém. Você, ao saber, ter conhecimento das lutas seja de uma criança, um adolescente, um jovem, de um casal, de uma família, de um idoso, e você se dispor o seguinte, olha, eu quero me colocar em oração semana pela sua vida, essa semana eu vou jejuar por você, essa semana eu vou ter um propósito de oração pela sua vida, eu vou me dispor um tempo, levantar mais cedo, ou levantar de madrugada para orar pela sua vida. Irmãos, como isso é abençoador, queridos. De vez em quando recebo mensagem, pastor, estou orando por você, pela sua família. Irmãos, isso nos fortalece. Como é bom saber que pessoas oram e nos cobrem oração. A gente se dispõe para orar, para abençoar, para estar junto, mas nós precisamos, todos nós precisamos, queridos. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ungido, relevante, mesmo assim, foi alguém que consultava até mesmo pessoas, para saber o que eu devo fazer, qual é o melhor caminho. Ele teve, além desses líderes ou amigos, ele teve também profetas de Deus na vida dele. Passou pelo menos 3 profetas de Deus na vida dele, que foi como mentor, para orientá-lo, para confrontá-lo, para ajudá-lo a cumprir os propósitos de Deus. Como nós precisamos, irmãos. Mas sabe de uma coisa, a Bíblia ela é tremenda. Ela não esconde falhas dos seus heróis da fé. Como Davi, ficou bem claro a história dele, mas eu quero usar esse ponto aqui da narrativa. Quando nós olhamos para este texto, especialmente de 1 Reis, capítulo 15, verso 5, diz o seguinte: Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada aquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias o Heteu. A não ser conforme lá em 2 Reis, no capítulo 11, começa as páginas tristes da história de Davi, a não ser. Mas olha, você viu aqui a ênfase que a Bíblia está nos ensinando, irmãos. O que está nos ensinando? Que um ato indigno não anula uma história digna. Um ato indigno não anula uma história digna. Davi, ele pecou, irmãos. Pecou, errou. Revelou-se um homem vulnerável, revelou-se um homem falho. No entanto, o Senhor está dizendo, com o arrependimento de Davi, com o seu coração em dizer, Senhor, eu pequei contra ti,
Sabe o que ele está revelando? Não simplesmente um homem humilde, quebrantado, um homem que de fato foi disposto a se arrepender quando pecava. Não, ele está dizendo uma coisa: eu vou apelar o clamor, eu vou apelar o socorro de Deus, eu vou fazer um apelo à misericórdia de Deus, porque eu creio que o amor, o poder, a misericórdia de Deus é maior que os meus pecados. Quando Davi se humilhava, irmãos, ele estava certamente convicto de uma esperança: o Senhor é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. E ser rico em perdoar não significa que o Senhor vai anular as nossas consequências, nossos atos, mas sim a nossa condenação, queridos. Condenação, os nossos pecados. Davi sofreu as consequências do pecado. Ele sofreu, mas quando ele se consertou diante do Senhor, de fato, ele enfrentou muita coisa na família dele, através deste ato, deste pecado. Mas uma coisa é certa: ele enfrentou dificuldades, mas certo que era um homem perdoado. Um homem perdoado. Por isso ele vai dizer no Salmo 32, bem-aventurado aquele que é perdoado. Como é feliz que o homem que é perdoado. Como é feliz uma pessoa perdoada. Meus irmãos, aprendemos uma coisa tão importante, da vez que Davi não consultou a Deus, foi quando ele tropeçou. Quando ele deixou de consultar a Deus. Ou seja, quando nós não queremos consultar algo diante do Senhor, é porque nós já estamos certos o que vamos fazer e não queremos ouvir a Deus. Não queremos ouvir pessoas. Quando nós estamos já decididos em fazer coisas, sinceramente, irmãos, cuidado com isso. Eu vejo que a atitude de Davi é um lembrete para mim e para você. Olha, cuidado. Se você continuar com este coração, se distraindo de Deus e não consultar ao Senhor, pode levar você a sofrer coisas dolorosas nessa vida, por não consultar ao Senhor. Consulte a Deus. Ah, mas já sei que Deus vai me repreender. Pois bem, que essa repreensão abra os seus olhos. Ah, eu não vou ouvir aquela pessoa porque ela vai me contrariar. Que maravilha, quem sabe eu posso levar você a uma reflexão e enxergar com os outros olhos. E você no final de tudo vai enxergar como um grande livramento que você recebeu da parte do Senhor. Por isso consulte a Deus. Porque o dia que Davi deixou de consultar ao Senhor, houve um declínio de uma plenitude. Foi embaixo. Mas a misericórdia do Senhor o alcançou. A graça do Senhor o envolveu. E Deus o restaurou. Fez dele, de fato, um homem como testemunha viva para mim e para você, através da palavra. Que quando nós consultamos ao Senhor, Ele nos guia, nos abençoa. E quando tropeçamos ao deixar de consultar a Ele, Ele é misericordioso, Ele continua sendo fiel para perdoar os nossos pecados. Amém, meus irmãos. Eu quero concluir, queridos. 1 Reis, aqui as últimas palavras de Davi. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Tenha coragem e seja homem. Nós vamos seguir essa mensagem, irmãos, no próximo, falando sobre Salomão. Altos e baixos, Salomão. Mas as últimas palavras de Davi, ele entendeu uma coisa que nós temos também que aceitar. Eu e você estamos indo para o caminho de todos os mortais. Estamos indo para o caminho de todos os mortais aqui nessa vida. A questão é, como o pastor Valdemar falou no ano passado, como nós gostaríamos de ser lembrados. O que nós iríamos aproveitar para ministrar para a próxima geração, porque Davi teve uma grande oportunidade, um discernimento de Deus. Olha, está chegando a minha hora, mas eu preciso preparar o meu filho, a próxima geração. Ele deu as duas palavras para ele: tenha coragem e seja homem. Tenha coragem. Eu aplico aqui, coragem para consultar a Deus. Tenha coragem, consulte a Deus. Tenha coragem para consultar a Deus. E seja homem para assumir a responsabilidade quando deixar de consultá-lo. E as consequências que vier por conta disso, por falta por essa negligência, ou por rejeitar a Deus, seja homem para assumir a responsabilidade. Porque quando assumimos responsabilidade, mesmo que seja nossas falhas, nossa culpa, mas é o caminho para o arrependimento, é o caminho para a restauração, queridos. Amém, meus irmãos.
Mas quando olhamos para a história de Davi, nem tanto é sobre Davi, mas sim o Deus de Davi, que desde cedo o ungiu, o escolheu, que o sustentou durante a sua vida. E cremos que este mesmo Deus que chamou a mim e você, nos escolheu, nos despertou, Ele é fiel para sustentar eu e você até os últimos dias de nossas vidas. Nós estamos indo, irmãos, para o caminho de todos os mortais, mas temos que lembrar que estamos indo para o caminho de todos aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus, a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Logo de pé, por favor, irmãos queridos. Quero chamar você neste momento para nós louvarmos ao Senhor com essa canção. Abra seu coração e permita que o Espírito Santo continue falando no teu coração neste momento, em nome de Jesus, queridos. Permita que o Espírito Santo continue falando no teu coração, queridos. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
Coloca a mão sobre o teu coração, querido. Senhor, nós oramos para que o nosso coração se converta ao teu coração, Pai. Nós oramos, ó Pai, que tudo que há em nós seja santificado pelo teu santo nome. Nós oramos, Senhor, converta nosso coração totalmente a Ti. Desejamos servir a Ti de inteireza de coração, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, venha sondar nosso coração. Aprendemos, Deus, a importância de consultar ao Senhor. E pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a praticar a Tua palavra. O que o Senhor falou no meu coração nessa noite, ao coração dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Queremos viver sob a Tua vontade, Senhor, estar vivendo a Tua ordenança. Pois quando nós andamos, Senhor, sob a ordenança do Senhor, há de prosperar, há de louvar o Teu nome, há de engrandecê-lo, há de exaltá-lo, há de testemunhá-lo que o Senhor é Deus. Nós oramos, ó Pai, não queremos ser movidos pelos nossos recursos, pelas nossas qualidades, virtudes, ou até mesmo experiências, mas sim sob a Tua palavra, meu Senhor, sob a Tua palavra. É isso que nós clamamos, Senhor, sob a Tua palavra. Governe, Senhor, nossa casa, governe, Senhor, relacionamentos, tudo que leva o nosso nome, sobrenome, Senhor, entregamos aos Teus cuidados, nos rendemos ao Teu governo, declaramos nossa vida a Ti, meu Senhor. Ajuda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Receba a bênção, amada igreja. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo, abundantemente, seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.